Eu garanto a vocês, está chegando a hora. Já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Aqueles que ouvirem sua voz terão a vida. Muito obrigado desde já por estar assistindo a este DVD. Meu nome é Rubens. Há alguns anos venho denunciando as artimanhas dos senhores do mundo, os Illuminati, em relação à população do planeta Terra. Um grupo de 13 famílias que vem dominando já há muito tempo a nossa sociedade e seu interesse é exterminar uma boa parte da população e estabelecer a nova ordem mundial e dar o poder ao que eles chamam de General Supremo e que nós conhecemos como Anticristo. O que me faz aqui estar na sua presença através desse vídeo é para alertar a você também quanto a algumas coisas terríveis que vêm acontecendo. Os senhores do mundo dominaram a economia, dominaram a política, dominaram toda a sociedade através de todos os meios e métodos possíveis. E eu te pergunto, teriam eles deixado livre a religião ou também a dominaram? Eu quero que apenas você reflita com esse DVD. Não quero que você venha a seguir nenhuma palavra minha e nem acreditar apenas porque eu estou te dizendo, mas que você venha, segundo o que está escrito, a examinar tudo e reter apenas o que for bom e que você possa testificar com sua liderança religiosa, com seu pastor, com as pessoas da sua denominação e com a Escritura também. O que for dito aqui, eu gostaria que você anotasse, para que você pesquisasse, e aí, daí para frente, já não será mais comigo. Assim, gostaria que você prestasse muita atenção, porque a duração deste trabalho é muito pequena. Eu não vou tomar muito o seu tempo, mas posso dizer a você que os minutos que você passar aqui diante da minha presença através deste DVD, esses minutos que você está dispensando a mim, não serão jogados fora, se deles, pelo menos alguma coisa você guardar de bom. E eu começo fazendo a você algumas perguntas. Eu gostaria que você pegasse um papel, um lápis ou uma caneta e anotasse essas perguntas. E que você pudesse analisar as perguntas e, se achar por bem, perguntar também à sua liderança religiosa, o seu pastor, as pessoas que estão sobre você na sua igreja, sobre essas perguntas que eu irei fazer e analisar as respostas que serão dadas a você. O meu interesse não é de que você venha fazer parte da minha denominação, porque eu já te adianto que eu não tenho nenhuma. O meu interesse não é ter você como meu membro, porque eu já te adianto, eu não tenho membresia. Eu prego igual Paulo pregava, sem membresia, mas para todos quantos pudessem ouvir. Assim, eu começo fazendo uma pergunta simples. Devemos nós seguir imitando o nosso Salvador Jesus Cristo? Essa é a primeira. A segunda pergunta. Jesus Cristo construiu pelo menos um templo igual a esse que você frequenta? Um templo de tijolo, de cimento ou de pedra? Ao longo dos seus 33 anos de existência, Jesus construiu pelo menos um templo? E aí então a pergunta, se ele não construiu nenhum, por que nós estamos construindo? Autorizados por quem e amando de quem? Terceira pergunta. Qual era a religião de Jesus Cristo? Ele seguia alguma religião de acordo com as Escrituras? Você consegue ler alguma passagem na Bíblia em que diz qual era a religião de Jesus Cristo? Se ele não segue nenhuma religião, por que você segue
o protestantismo, cristianismo, ou catolicismo, cristianismo. Mais uma pergunta: qual era a denominação de Jesus? Ele pertencia a alguma denominação? Se pertencia, qual era essa denominação? Seus discípulos e apóstolos também pertenciam a alguma denominação? E completo, se eles não pertenciam, por que você pertence? Se não está imitando ao Salvador nem a Paulo, que disse: sede meus imitadores, como de Cristo eu sou, se você não imita a estes, você está imitando alguém. E eu pergunto: a quem? O Salvador da nossa alma, o Filho do Criador, Jesus, ele era uma pessoa muito boa, muito bondosa, caridosa, carinhosa, amiga. Por que mesmo assim ele foi odiado por um setor da sociedade daquela época? Por que, sendo Jesus tão bom, algumas pessoas odiaram ele tanto a ponto de matá-lo? E completando a pergunta, quem eram essas pessoas? Era o governo romano? Não, o governo romano lavou as mãos com Pilatos. Não era o governo político da época que era entregue a Roma. Era o povo comum da sociedade? Não, o povo só colaborou quando foi incitado por estes, e a Escritura é bem clara quanto a quem são eles. Mas alguma vez o seu pastor já pregou sobre isso? Ele já pregou para você sobre as pessoas que não gostavam do Salvador, dando detalhes disso? Ou, na verdade, ele sempre disse que um grupo de pessoas queria matar, ou pelo menos a população queria matar o Salvador, sem nunca ter dito exatamente quem eram essas pessoas? Se o seu pastor nunca falou para você quem eram os opositores do Salvador, de Jesus, a pergunta: por que ele nunca pregou isso? Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço: 30 moedas de prata. Judas Iscariotes vendeu o nosso Salvador Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Disso todos nós sabemos. Mas se ele vendeu é porque alguém comprou. Pergunta: alguma vez você já ouviu uma pregação específica sobre quem comprou o Salvador a Judas por 30 moedas de prata? Por que será que eles não falaram sobre isso? Mais uma pergunta: você tem certeza que a sua denominação segue a Jesus? Pesquise na internet da forma que você está vendo aqui agora e verá que a Assembleia de Deus e as denominações que saíram da Assembleia de Deus, ou seja, 99% das outras denominações mais novas, saíram exatamente da Assembleia. São filhas da Assembleia. Você repara a definição de quem serve os assembleianos, de acordo não comigo, mas com os sites que estão espalhados pela internet e representam a própria Assembleia de Deus. Você sabia que a Assembleia de Deus e suas filhas, as denominações que saíram dela, seguem a Martinho Lutero na Reforma Protestante contra a Igreja Católica? Até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu
é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Incircunciso de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas? Seus antepassados não perseguiram? Mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês, que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando em alta voz, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Ainda quanto ao templo, não foi o único templo autorizado pelo nosso Criador, descrito na Bíblia, também o templo que o nosso Salvador derrubou? Acaso podemos ler na Bíblia, em outra passagem, que o Criador autorizou fazer outro templo, senão aquele de Salomão? E não foi justamente aquele de Salomão que nosso Salvador o derrubou? Quando lemos, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Acaso deixamos para trás e não lemos também que as pedras do templo se fenderam? O Salvador mesmo disse: eu derrubo e construo outro, não feito pelas mãos dos homens. Se nós ouvimos Paulo falando aos atenienses, homens de Atenas, vejo que em tudo sois muito religiosos, porque andando pela vossa cidade, encontrei altares a vários deuses, e um que estava vazio, não tinha nada nele, apenas uma descrição. Acaso não é este o verdadeiro, aquele que criou o céu, a terra, o mar, o qual também não habita em templos feitos por mãos de homens? Atenienses, vejo que são muito religiosos em todos os aspectos. Pois andando pela cidade, observei seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. E também na Escritura nós lemos: não sabeis vós que vós sois o templo e a habitação do Altíssimo? Lemos também Estevão, quando apedrejado no templo, julgado no templo pelos religiosos da sua época, quando ele diz: mas Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Não é neste momento que os religiosos que ali estavam o arrastam para fora e o apedrejam? Não é também o que o nosso Criador sempre disse: porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens? As perguntas são muitas. As perguntas são muitas. Jesus, em alguma passagem da Bíblia, nos mandou ir a templos? Podemos dizer que ele ia, que ele frequentava, que ele ensinava, mas em algum momento você pode dizer, baseado no escrito na Escritura, que ele nos mandou ir a templos? Que ele nos mandou ter denominações? Em alguma passagem da Escritura podemos ver escrito essas coisas? O Salvador, uma certa ocasião, disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras,
deste que crê em mim, como diz as Escrituras, fluirão rios de água viva. E eu pergunto, você tem crido nele, como diz as Escrituras? Ou você tem crido nele, como diz a religião que você participa dela, os líderes da religião que você participa dela, os pastores e teólogos? Mas uma pergunta, amado, e são muitas. Vá anotando, por favor. A Escritura diz, dai de graça o que de graça recebeis. Para você fazer um curso de teologia, você faz de graça ou você paga? Como você poderá dar de graça o que você pagou no curso de teologia? São as coisas do Criador. Não deveriam ser de graça, como este DVD que você recebeu? Não são por acaso pessoas amorosas que copiaram esse DVD e te entregaram de graça? Por que pagar por cursos de teologia para aprender como processar algo religioso e por isso também receber em dízimos e ofertas? Por falar em dízimos e ofertas, alguma vez o seu pastor já disse para você que Malaquias, o profeta do Criador, corrigia os sacerdotes e a própria Israel, e não a você que é membro de denominação e que é brasileiro? Alguma vez ele já falou para você que no Salvador a lei, que inclusive autorizava cobrar dízimos, foi abolida? Alguma vez ele falou para você que os dízimos de Abraão foram dízimos de sangue, segundo o que está no Novo Testamento, porque Abraão matou os reis, pegou os despojos e deu 10%, sendo ele riquíssimo, deu uma única vez os despojos de guerra, roubos dos reis que ele matou, a Melquisedeque? Alguma vez você já aprendeu na sua denominação que o povo foi destruído porque lhe faltou entendimento, porque tu, sacerdotes, rejeitastes as minhas leis? E porque tu, sacerdotes, rejeitastes as minhas leis, eis que eu também já vou-lo tenho rejeitado, para que não seja mais sacerdote diante de mim, e eis que rejeitarei também seus filhos. Esse é o versículo completo. Por que será que os pastores nunca leram ele inteiro? Mais uma pergunta, amado. Na hora de pedir a oferta, fala-se, quem semeia pouco, colhe pouco, aquele que dá, que dê com alegria. Acaso já foi lido um verso mais adiante que explica o que é semear, o que é distribuir, onde diz, espalhei, dei aos pobres, a minha justiça permanece? Onde dar não é para líder religioso, mas para o próximo? Acaso eles já leram um pouquinho mais adiante daquela passagem que usam para te pedir dízimos e ofertas? Agora deixa eu abrir um parênteses, meu amado. Acaso esse humilde irmão de vocês que aqui está, em algum momento falou alguma coisa contra o Criador, contra a santidade do Criador, contra o Espírito Santo, contra as coisas do nosso Criador? Até agora neste DVD, você ouviu esse humilde irmão falando alguma coisa contra o Criador? Se eu falei, eu sou realmente um herege. Mas se eu não disse nada contra aquele que nos criou até este momento, reconsidere as minhas palavras, porque eu não estou aqui na sua frente, na sua casa, no seu equipamento para te pedir dinheiro, nem para pedir que me siga. Apenas pelo amor do meu grande amor, daquele que me amou e por mim se entregou, estou aqui para despertar você, para que você atente que nem tudo é tão bonito como lhe parece, nem tudo é tão perfeito, nem tudo está tão correto como parece que está já há muito tempo. Se você quiser conhecer muito mais sobre essas questões todas, nós temos os DVDs A Sã Doutrina, que são entregues gratuitamente através do nosso site, e todos eles estão na internet, no YouTube, de graça, para todo mundo assistir. Porque pelo YouTube eu não pago para exibir e também não cobro. As mídias de DVD tenho que comprá-las e por isso eu envio os DVDs da Sã Doutrina gratuitamente, sempre que alguém compra um outro DVD de informações do Prepare-se no site Verdade Oculta. É a forma que eu tenho para poder enviar. E este próprio DVD que você está assistindo, ele está de graça para download, para que você também possa copiá-lo
e distribuir às pessoas que você ama e que você acredita que devem ser despertadas, não para a verdade que nos ensinam, mas para a verdade que está na Escritura. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva. Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é? Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai, em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade. Eu faço mais uma pergunta a você. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você consegue identificar os personagens desta passagem bíblica? Você tem aí o ladrão, que vem para roubar, matar e destruir. Você tem aí o contrário dele, o Salvador, que vem para dar vida, e o contrário do ladrão, que tira a vida, ele dá com abundância. Você tem aí o bom pastor, esse dá vida pelas ovelhas. E você tem aí o ladrão, esse é mercenário, porque vendo vir o lobo, aí você tem o diabo, o lobo. Ele foge. Ora, o ladrão foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Quem é esse ladrão? Te ensinaram que é o diabo, não é verdade? Leia com mais atenção e verá que o diabo é o lobo. E o ladrão é exatamente o falso pastor, o oposto daquele que dá vida pelas ovelhas, mas aquele que só pensa em dinheiro, que foge quando vê os problemas das ovelhas. É disso que o Salvador está falando. Mas nos disseram há muito tempo que ele fala do diabo. E muitas outras coisas, o sistema que está aí nos engana, tirando deles a culpa e colocando no diabo. A Escritura nos alerta contra os falsos profetas, que farão o negócio das pessoas por avareza. E nós perguntamos, esses homens ainda vão aparecer no cenário? Ou esses homens já estão aí há muito tempo? E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Justificativas para errar e para continuar errando, nós podemos ter muitas. Mas acaso devemos buscar essas justificativas? Poderíamos dizer, olha, o templo é importante para que nós venhamos a nos reunir. E eu pergunto, você pode julgar importante o que o Salvador não julgou importante? Seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Destruam esse templo
e em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Reunir no templo? Ah, mas no Novo Testamento, os discípulos reuniam no templo. Eles estiveram no templo pregando até o momento em que Paulo e João converteu 5.000 almas, ou quase 5.000 almas que ali estavam. E tirou aquelas pessoas de dentro do sistema religioso, o mesmo sistema religioso que Paulo largou quando se converteu. Depois daquele dia, que quase 5.000 almas se converteram dentro do templo, os discípulos não puderam mais entrar lá. Foram expulsos do templo, como foi também Estevão, como foi Paulo diversas vezes, como foi o próprio Salvador diversas vezes expulso do templo. E aí eu pergunto, podemos buscar justificar erros? Podemos dizer que é importante o templo para que nós venhamos a nos reunir nele? Baseado em quem você fala isso? Baseado na Bíblia? Onde o Salvador nos ensinou que devemos nos reunir em templo, neste local onde há um altar do qual não pode participar os que servem ao verdadeiro, ao nosso Salvador. Amados, se você quer saber muito mais sobre esses assuntos apenas como análise, para analisar tudo e reter o que for bom, conheça os DVDs da Sã Doutrina. Eu agradeço imensamente a sua atenção. Muito obrigado, que o nosso Salvador, que aprendemos a chamar de Jesus com o sistema religioso, possa nos abrir a mente cada vez mais. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Ai de vocês, guias cegos! Pois dizem, se alguém jurar pelo santuário, isto nada significa. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado por seu juramento. Cegos insensatos! Que é mais importante? O ouro! Vocês também dizem, se alguém jurar pelo altar, isto nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, está obrigado por seu juramento. Seus cegos, que é mais importante? A oferta! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês,
Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? A uns vocês matarão e crucificarão. A outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Esse vídeo é especialmente para você que tem tentado pregar a verdade. Você que tem falado para as pessoas a respeito de templos, denominações, tem dito sobre a real vontade do nosso Salvador, o que é servir Ele de verdade. Você que tem tentado mostrar a única lei do Criador, o amor ao próximo. E mesmo assim, por amor, você tem feito isso, mas as pessoas têm chamado você de herege, de desviado, de endemoniado, de maluco e tantas palavras terríveis que eu sei que você ouve por aí. Até mesmo e talvez principalmente com os parentes e amigos mais próximos. Então preste bastante atenção se este é o seu caso, porque eu estou falando especialmente para você que tem tentado evangelizar e tem sentido que é mais fácil evangelizar as pessoas que estão servindo diretamente ao inimigo e têm consciência disso, fora dos caminhos do Criador, fora da vontade de servi-lo e participando das coisas terríveis do mundo. Hoje, essas pessoas estão mais fáceis de serem evangelizadas, de conhecer a verdade, do que aquelas que acham que estão servindo verdadeiramente ao nosso Salvador. Nós vemos um grupo de pessoas que, por vontade ou necessidade de servir ao Criador, tem buscado a Ele, mas tem buscado em lugares errados, porque julgam-se esses os lugares certos. E nesses lugares errados têm ouvido palavras erradas e mentirosas, e tem sido iludido com isso já há muito tempo. E agora, quando você vai falar para essas pessoas sobre o verdadeiro caminho, aquele que morreu por nossos pecados, e não este que está aí recebendo cultos e ceias e sacrifícios e ofertas e dízimos e tudo mais. Quando você vai falar a verdade sobre aquele que realmente foi enviado pelo Pai e morreu pelos nossos pecados, parece que essa é a maior mentira de todas. Então, esse vídeo que você está assistindo é especialmente para você que tem tentado evangelizar e não tem conseguido. Eu estarei preparando gratuitamente para que você possa baixar da internet um DVD de 30 minutos. É um DVD bem curto, ele não vai ter uma duração muito longa para não enfadar as pessoas, mas um DVD com apenas 30 minutos. E este DVD de 30 minutos vai estar não ensinando as pessoas porque elas acham que já sabem. Essas pessoas que chamam você de herege
e que estão contaminadas com o sistema religioso. Elas não aceitam que ninguém mais as ensine, a não ser seus pastores terrenos. Então, neste DVD que eu estarei fazendo e você estará baixando para você mesmo reproduzir e evangelizar com ele, neste DVD de 30 minutos, nós não estaremos ensinando, mas apenas perguntando, porque perguntar não ofende. Então estarei fazendo um DVD de 30 minutos com algumas perguntas que você entregará esse DVD às pessoas. E bom será se você puder reproduzir esse DVD, colocar no envelopezinho de papel e pelo menos entregar pelo menos 10 desses DVDs na porta de cada templo, na saída de cada culto. É uma forma de evangelização. Volto a dizer, para você evangelizar as pessoas que estão no mundo, vamos dizer assim, que é uma linguagem bem conhecida, você não precisará desses DVDs. Mas para as pessoas que estão no sistema religioso, que são as mais enganadas, porque quem está no mundo não está enganado, está por livre consciência. E para você evangelizar então essas pessoas que estão enganadas no sistema religioso, esse DVD é o melhor método. Você vai reproduzi-los. E quando os irmãos passarem, você vai dizer para eles assim: irmão, você tem medo de saber a verdade? Você já leu que devemos examinar tudo e reter o que é bom? Então aceita esse DVD que tem uma duração pequena, não é um DVD enfadonho e nem vai te ensinar nada, só vai te perguntar algumas coisas. Leve esse DVD para casa, assista esse DVD e depois você pergunte não a mim e nem ao autor do DVD, mas pergunte o seu pastor sobre o que você ouviu nesse DVD. Não tem nada demais nele, apenas perguntas para você fazer o seu pastor, para te edificar. Aceita esse DVD? Aceito. Toma. Eu creio que esse é o método que você poderá buscar para evangelizar o máximo de pessoas possíveis. Então, volto a dizer, estarei preparando esse DVD. E eu creio que você está me assistindo, o DVD já esteja até pronto neste momento, no site verdadeoculta.com.br. E nele, neste DVD, você irá fazer o download e você irá baixar para o seu computador. E você irá então reproduzir no seu computador. Você não irá vender para ninguém. Esse você não pode vender. Esse você fará pelo menos 10 cópias por semana e entregará pelo menos 10 cópias. São DVD apenas de perguntas. E se por acaso você não tiver como copiar esses DVDs, eu estarei disponibilizando no site para você comprar os DVDs para você dar. Apenas no caso de você não tiver como baixar e reproduzir. Os DVDs sairão a R$2 cada um, para que você possa entregar às pessoas, já com transporte, já com o envio dos correios, com tudo. Você fará esse pedido pelo site, lá tem a descrição de tudo isso. E eu mando para você os DVDs, mas não é para me vender esses DVDs nem para ganhar dinheiro, é para você evangelizar. Então você tem a opção, se você quiser, de baixar o DVD completo na internet, com qualidade de DVD, reproduzir os DVDs e entregar por sua conta sem eu ter participação nenhuma financeira nisso, porque esse é o objetivo. Com esse trabalho, claro que com o Prepare-se é a minha fabricação de tendas, é outra coisa, mas esse que nós estamos aqui disponibilizando para evangelização é realmente gratuito, com a intenção de alertar as pessoas. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha compreendido. Se você não compreendeu bem, você pode entrar no site Verdade Oculta, que nós temos mais informações detalhadas sobre este assunto. Pela sua atenção, muito obrigado.